Eu tenho 75 anos. Trabalhei 40 deles dentro de uma corporação grande, dos 25 aos 65. E quero te dizer uma coisa antes de qualquer outra. No Brasil, a expectativa de vida saudável de uma mulher da minha geração é de cerca de 67 anos. Saudável, você leu certo. Saudável termina aos 67. Depois disso, o que vem é o que vier. Corpulento, remédio na mesa de cabeceira, médico marcado todo trimestre. E mesmo assim, minha gente, eu passei 40 anos da minha vida acreditando que o sucesso era contribuir com o INSS, abrir uma previdência privada bonita, pagar PGBL todo mês e esperar pelos 65. Eu acreditei nessa promessa do mesmo jeito que se acredita em padre na missa de domingo, sem questionar. Mas tem uma coisa que eles não te contam na palestra de planejamento financeiro. Os anos que você troca para construir a aposentadoria perfeita são exatamente os anos em que seu corpo ainda funciona. Você está vendendo barato a única coisa que não dá para recomprar. Eu vou te contar como descobri isso e vou te contar sobre uma escolha que eu fiz aos 60, uma única escolha que me deixou viva para estar aqui falando com você hoje, enquanto outra mulher que escolheu diferente não está mais. Não é vídeo motivacional. Não estou falando para te assustar. Estou falando porque eu queria que alguém tivesse sentado comigo aos 50 e dito isso. Se você ficar comigo até o fim, faz isso por mim. Não me dá like, nem se inscreve. Só fica, mulher para mulher. Eu preciso que isso chegue em quem ainda dá tempo de ouvir. Deixa eu começar pelo começo. Eu lembro das segundas-feiras de manhã, aos 45, como se tivesse sido ontem. O despertador às 6 horas. A luz azul cinza entrando pela janela do meu apartamento em Higienópolis, em São Paulo. Era a prática que dezenas de milhares de mulheres como eu repetiam toda manhã. O cheiro do pão na chapa subindo da padaria do prédio. A fruta cortada que a dona Aparecida deixava na bancada e que eu raramente comia inteira na semana. Café passado no coador de pano que minha mãe me deu de presente de casamento. E o blazer azul marinho de alfaiataria que vivia nas costas da cadeira da sala de jantar porque eu nunca pendurava direito. Cheiro de mulher que dormia pouco e perfumava muito. Eu olhava aquilo e pensava, isso é o que se chama de sucesso. Foi por isso que rezei tanto na faculdade de administração na PUC nos anos 70. Eu fui a primeira mulher do departamento financeiro da empresa, aos 26. Não trocaria por nada. Era o que eu tinha lutado para ter. E foi exatamente esse o problema. Cada promoção veio com uma barganha silenciosa. Mais responsabilidade, mais final de semana sacrificado, mais reunião depois da hora em que minha filha esperava a história antes de dormir. Aos 50 anos, eu tinha o departamento inteiro, o nome na porta, o extrato da previdência privada engordando todo o trimestre. Eu tinha conquistado minha gente, de verdade. Mas eu também tinha uma placa no escritório
que pesava frio na mão quando eu encostava nela. O andar corporativo zumbia às 8 da noite, com o ar-condicionado vazio, e eu era a única coisa viva ali dentro. Os outros já tinham ido para casa. Eu dizia para mim mesma uma frase que eu repetia tanto que ela perdeu o significado. Eu compenso isso quando me aposentar. A gente vai ter tanto tempo, tanto tempo. Pensa nessa frase. Tanto tempo para quem? Para o corpo de 50 anos que eu já estava destruindo? Para a filha que aos 15 já tinha aprendido a não me chamar para as coisas porque a resposta era sempre que eu estava ocupada? A formatura dela do colegial, eu cheguei nos últimos 20 minutos, porque tinha uma reunião que não dava para adiar. O último Natal da minha mãe, antes do AVC, eu passei trabalhando num projeto trimestral. Sabe quanto custou aquele projeto para a empresa? Nada. Foi um relatório a mais numa pasta de dezenas. E a Vera? A Vera me deixou um recado de voz 3 meses antes da mãe dela morrer, pedindo para a gente almoçar. Ela era minha amiga desde a primeira semana de empresa, em 1974. Eu retornei o recado 2 semanas depois. Quando a gente finalmente almoçou, a mãe dela já tinha tido o primeiro derrame. Eu olhava para o ícone do voicemail no celular antigo e dizia: só mais 6 anos nessa trilha. Aí eu chego. Eu não cheguei em nada, eu só passei reto. Foi nessa altura que o meu corpo começou a falar comigo. E o corpo não fala com a gente em palavras, sabe? Ele fala em sintoma. Aos 59 anos, numa manhã de terça-feira, eu não consegui sair da cama pela primeira vez em 34 anos. Não era preguiça, não era gripe. Era o corpo dizendo basta. O cardiologista do sírio-libanês me olhou por cima do óculos com aquela cara que médico bom faz quando vai te dar uma notícia difícil. E disse uma frase que eu não esqueço. A senhora não tem mais 40 anos. Seu corpo está fazendo a conta. Eu fui para casa, abri a gaveta do banheiro. Tinha pelo menos 5 frascos de remédio que eu não tinha tempo de tomar com regularidade. Pressão, colesterol, tireoide, calmante para dormir, anti-inflamatório para dor no ombro de carregar bolsa pesada por 30 anos. A primeira coisa que eu pensei, vou te confessar, não foi minha saúde. Foi: se eu parar agora, perco 30% da projeção da previdência privada. Não posso parar agora. Pensa nisso. Meu corpo estava implorando socorro e eu calculando rentabilidade. E aí veio uma palestra de planejamento financeiro no Hotel da Paulista. Cadeira de plástico daquelas duras, café gelado, slide do apresentador com a frase: seus anos de aposentadoria, o melhor tempo da sua vida. Eu olhei em volta. 3 mulheres na casa dos 60 e poucos, sentadas perto de mim. Todas com a previdência arrumadinha.
todas com olheira. Uma delas me contou no intervalo em voz baixa que tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de mama. Outra disse que o marido tinha pedido divórcio depois de 40 anos. A terceira, viúva havia 8 meses, ainda não tinha conseguido ir à praia que o marido prometia desde os 30. Todas, em palavras diferentes, disseram a mesma coisa. A gente fez tudo certo e mesmo assim não chegou na vida que prometeram. Eu fiquei calada, mas por dentro eu sabia. Por que ninguém está dizendo isso em voz alta? Por que eu fui na faculdade de administração, na missa, na palestra de planejamento, na consulta com o gerente do banco e ninguém me avisou que existe uma armadilha? A armadilha é essa, minha gente. Eles te ensinam a maximizar o dinheiro de uma vida que eles assumem que vai existir. Mas a vida não é garantida. O corpo não é garantido. O cônjuge não é garantido. A vontade não é garantida. Você está otimizando uma planilha cujo eixo do tempo eles esqueceram de te avisar que tem um limite real. Foi aí que tudo mudou. Eu cheguei em casa daquela palestra um sábado à noite. Sentei na sala, olhei para a parede por uns 20 minutos, sem pensar em nada. E na segunda-feira de manhã, sem aviso, sem trilha sonora dramática, na sala do meu diretor chegou um envelope pardo. Diretoria Executiva. O cargo que eu perseguia desde os 30. O salário que eu sonhava desde os 20. A sala com a vista para a Paulista inteira. E o detalhe que eu nem precisei ler 2 vezes para entender. Mais 5 anos de overwork. Mais 5 anos do mesmo regime que tinha botado meu cardiologista preocupado. Eu segurei aquele envelope na mão por 2 dias inteiros. Levei para casa, botei na mesinha de cabeceira. Olhei para ele antes de dormir na segunda. Olhei para ele de novo na terça. Na quarta de manhã, eu entrei na sala do diretor. Dr. Carvalho, homem bom, da velha guarda, e disse não. Não com tremor, não com explicação longa. Só não. Obrigada, agradeço a confiança, mas não. A expressão dele eu nunca esqueço. Primeiro, decepção. Depois, raiva. Depois, durante uns 3 segundos, alguma coisa que eu só fui reconhecer 10 anos depois como alívio. Porque agora ele não precisava escolher entre mim e o homem que ele de verdade queria promover. Eu saí da sala dele e fui para o banheiro feminino do 8º andar. Sentei na pia, olhei minha cara no espelho e pensei: eu não faço a menor ideia do que estou fazendo, mas meu corpo sabe. Voltei para minha sala, guardei o envelope dobrado dentro da gaveta da mesa. Continuei trabalhando até os 65, num movimento lateral mais leve.
Aposentei no prazo. Levei o envelope para casa. Botei na gaveta da mesinha de cabeceira e não abri por 15 anos. 5 anos se passaram. Aposentadoria normal, filha casada, neto nascendo. Eu vivendo devagar pela primeira vez na vida. E aos 71 anos, o telefone tocou numa terça-feira de manhã. Era o marido da Vera. A Vera, minha amiga de 5 décadas, a colega que tinha aceito a mesma promoção que eu tinha recusado 15 anos antes, tinha morrido naquela madrugada. Infarto. Uma semana antes de se aposentar aos 70 anos. Uma semana, minha gente. O velório foi numa capela pequena, no cemitério da Consolação, numa manhã de quarta-feira. Cheiro de copo de leite branco misturado com crisântemo. Luz fluorescente zumbindo. As mãos do viúvo, o Renato, tremendo na fila do pêsame. Os olhos dos 2 filhos dela, adultos os 2. Esse olhar que filho de mãe que partiu cedo tem. O olhar de quem perdeu a referência, sem aviso. Eu fiquei na fila do pêsame quase 1 hora. Quando chegou minha vez, o Renato me olhou e me chamou num canto da capela, perto da porta dos fundos, onde os funcionários estavam organizando flores. Ele segurou meu braço. A xícara de café que ele tinha na mão estava gelada. E disse uma frase que eu carrego comigo até hoje. Ela me disse no ano passado que tinha vontade de ter feito o que você fez. Ela guardava numa pasta. Dizia que aos 75 talvez tivesse coragem. Eu não chorei na hora. Eu sorri para o Renato, agradeci, abracei ele, fui para o carro. Sentei no banco do motorista, no estacionamento, por uns 40 minutos, sem dar partida. Ela tinha uma pasta. Ela sabia. A Vera sabia há anos e ficou esperando aos 75 anos para ter coragem. Aos 75 anos que ela não chegou a ver. Naquela noite, eu cheguei em casa, em Higienópolis. Tomei banho, fiz um chá e lembrei do envelope. Eu abri a gaveta da mesinha de cabeceira pela primeira vez em 15 anos. O envelope pardo ainda estava lá, amarelado nas dobras de tanto tempo guardado. Eu tirei dele a carta. 4 parágrafos, papel timbrado da empresa. A assinatura do Dr. Carvalho em tinta azul ainda visível. Eu li 2 vezes cada palavra. A oferta de salário, a oferta de bônus, a oferta de previdência complementar que ia em cima da que eu já tinha. Cada linha prometia tudo o que eu tinha sido ensinada a querer. Pela faculdade, pela família, pela igreja, pela televisão. E aí eu entendi. Esse pedaço de papel teria me matado. Esse pedaço de papel é o que estava na pasta da Vera. Esse pedaço de papel é o que enterrou ela 1 semana antes de poder usar o primeiro dia da própria aposentadoria. Eu dobrei a carta de volta, coloquei no envelope, coloquei na gaveta. E pela primeira vez em 40 anos, eu chorei sem motivo organizado. Chorei pela Vera, chorei pela minha mãe, que eu não estive presente o suficiente. Chorei pela filha,
que aprendeu a não me chamar. Chorei pela mulher que eu poderia ter sido se tivesse parado mais cedo. E chorei, minha gente, de gratidão, porque eu estava ali para chorar. Hoje eu tenho 75 anos. Estou em casa, em Higienópolis, escrevendo nessa idade que era a idade em que a Vera achava que ia ter coragem. Eu passei 40 anos otimizando a previdência privada, décadas conferindo o extrato do PGBL, calculando rentabilidade, ajustando alíquota, repensando o IR. Foi uma planilha imensa. E nessa planilha imensa, que ocupou minha vida inteira, há uma escolha que me salvou. A escolha aos 60 de recusar a promoção não aparece em lugar nenhum. Não tem linha para ela, não tem coluna, não entra em fórmula nenhuma de aposentadoria. Porque os planejadores financeiros, com toda a boa vontade que eles têm, estão te ajudando a otimizar a parte errada da equação. Eles otimizam o dinheiro. O dinheiro nunca foi o ponto, minha gente. O corpo era o ponto. O tempo era o ponto. Quem você ia ser depois era o ponto. Eu olho para o extrato da Previdência, que ainda chega trimestralmente, e os números estão lá. Suficientes. Eu uso menos do que projetei. Mas o corpo, esse é o ativo que não tem extrato. Pensa numa mulher de 50 anos agora, numa cozinha em São Paulo. Marido dormindo no quarto. O laptop aberto na mesa com o extrato da Previdência. 3 anos a mais num projeto que custa 60 horas por semana. O cardiologista já avisando. Se você é essa mulher, eu quero que você ouça uma coisa. Eu tenho 75 anos e estou viva. A Vera tinha minha idade hoje, se tivesse aceito o que eu aceitei aos 60. Ela não está aqui para te falar. Eu estou. O seu corpo é o que de verdade se aposenta com você. Não o saldo, não o PGBL, não a casa quitada. O corpo. Se ele não estiver ali no dia, nada do resto importa. Não estou falando para você largar emprego amanhã. É só perguntar. Pergunta de verdade. Qual escolha você está adiando porque acha que aos 65 vai dar tempo? Qual conversa? Qual viagem? Qual movimento lateral? Qual recusa de promoção? Se você sentir que tem uma resposta automática agora, é provável que essa resposta esteja errada. A escolha que salva, normalmente, assusta primeiro. Eu olho hoje para a gaveta da minha mesinha de cabeceira. O envelope pardo ainda está lá. A carta dobrada lá dentro. Eu nunca joguei fora. Sabe por quê? Porque virou o recibo. O único recibo de papel que eu tenho dá uma escolha que minha vida inteira de planilha não conseguiu medir. A escolha de descer da esteira aos 60 antes do corpo me obrigar. Os 40 anos não foram em vão, minha gente. Foram exatamente
o que me ensinou o que a uma decisão significava de verdade. Eu abro essa gaveta agora sem pressa. Eu fecho devagar. Eu tomo meu café no ritmo que eu quero. Eu olho pela janela do meu apartamento e vejo a manhã chegar. E eu estou aqui. Esse é todo o ponto, estar aqui. Se esse vídeo te encontrou hoje e você ainda tem 5 anos, 10 anos, 15 anos de carreira pela frente, eu te peço uma coisa só. Pega o envelope pardo da sua vida, seja a promoção, seja o projeto, seja o cargo, seja o que for. Pega na mão, pesa e pergunta se o preço é o seu corpo. Se for, recusa. Eu sei que dá medo. Eu sei que parece irresponsável. Eu sei que sua família vai questionar. Eu sei que o gerente do banco vai te olhar diferente. Mas, minha gente, eu tenho 75 anos e estou aqui. E a Vera não. E eu não troco isso por nenhum extrato no mundo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo.